Carlos Magno é o nosso convidado de hoje no programa Tradição Cristã, Obras da Fé. Carlos Magno Araújo, boa noite para você, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. E a gente vai passear aqui justamente nesse contexto sobre o nosso conjunto arquitetônico, os trabalhos que ele já realizou. Ele vai falar um pouquinho também da sua ligação com a Semana Santa de São João del Rei. Carlos Magno, de imediato nós temos uma pergunta de uma telespectadora, Maria do Centro. Ela faz essa pergunta aqui para a gente abrir os trabalhos no programa de hoje, que é a seguinte: qual a sua relação, qual a sua influência do Monsenhor Paiva, a sua relação com o Monsenhor Paiva e qual a influência que ele tem na sua vida profissional, na sua vida artística? Olha, o Monsenhor Paiva foi o padre que me batizou, né? Então, a minha relação com o Monsenhor Paiva foi sempre uma relação de respeito, né? Primeiramente, e depois de amizade, né? Assim que eu descobri, de fato, a minha vocação para os trabalhos de restauro e tal, e mesmo antes, quando ainda pintava imagens, foi ele que me deu as primeiras oportunidades, né? Que confiou no meu trabalho, e as imagens da matriz começaram a cair nas minhas mãos para pequenos reparos, né? Nessa época eu nem me considerava ainda um restaurador, mas como eu tinha certa habilidade, as imagens chegavam para poder colar dedo, retocar pontualmente, né, alguma coisa de imagem que havia quebrado. Então ele realmente abriu as portas, né, das igrejas de São João del Rei para que eu pudesse trabalhar, né, e fazer o trabalho que eu tenho prestado até hoje, que é a tentativa de recuperar o acervo que ora está danificado, ou mesmo dar só a questão de manutenção mesmo, da conservação das peças. Ô Carlos, e olha que responsabilidade, hein? Imagina, né? Uma igreja que é considerada a terceira do Brasil em ouro e com uma riqueza sacra fora do comum. É uma responsabilidade enorme. É uma grande responsabilidade. E vocês são amigos, é óbvio. Nós somos amigos até hoje, e foi também graças, né, à boa vontade do Monsenhor Paiva, que nós conseguimos trazer para São João del Rei, né, a Capela do Divino Espírito Santo, que foi um presente enorme que a cidade ganhou o ano passado, né, que era uma capela rural que estava sendo saqueada, e a gente conseguiu trazer para cá desmontar a capela e trazer para São João del Rei há mais de 20 anos atrás. Pois é. Muito bem, a gente vai tentar fazer o foco desse programa em cima da importância da arte sacra na cultura de São João del Rei. A gente vai tentar falar aqui as principais peças usadas na Semana Santa, qual o valor delas para o povo e as principais tradições históricas presentes nas celebrações e nos objetivos utilizados. Os templos também serão aqui abordados. E a gente gostaria, nesta oportunidade, de convidar você, amigo telespectador, que participe com a gente aqui do Tradição Cristã Obras da Fé. Seja bem-vindo. Você pode ligar 3372-3720, fazer a sua pergunta aqui para o Carlos Magno responder. E ainda você pode mandar o seu SMS no 9972-1640. Seja bem-vindo, tá bom? Fique à vontade. Carlos Magno, sabemos que suas principais pesquisas e publicações foram dedicadas ao grande artista são-joanense Joaquim José da Natividade. Conte-nos assim um pouco mais sobre a vida desse artista e por que você se interessou tanto pela obra dele. Tá, na verdade, existe ainda uma certa dúvida da naturalidade do Joaquim José da Natividade. Esse artista viveu, né, na segunda metade do século XVIII, e teve a sua presença em São João del Rei registrada por vários documentos, né? Sabe-se, por exemplo, que ele viveu numa casa próxima à igreja de São Francisco. Sabe-se que ele andou fazendo alguns trabalhos para a Câmara de São João del Rei, como risco para chafarizes públicos. Então tem alguma documentação, né, local a respeito da presença do Natividade em São João del Rei. Mas não se tem certeza se ele nasceu aqui. Mas ele trabalhou em São João e daqui ele seguiu para o sul de Minas,
onde a gente encontra a maioria dos trabalhos dele. É na região dos Campos das Vertentes e no sul de Minas. Por exemplo, aqui em São João del Rei hoje, quais são as principais peças que nós temos aqui do Natividade? Olha, em São João nós temos a peça, acho que o trabalho mais importante na Natividade na cidade é o forro da sacristia da Catedral Basílica do Pilar, né? A Capela-Mor da Basílica do Pilar também nós temos diagnosticado o trabalho do Joaquim José da Natividade nas paredes laterais da Capela-Mor. Algumas peças, algumas imagens pequenas de acervo de particular, a gente encontra a policromia, a pintura da Natividade nessas imagens antigas, né? E fundos de oratório, isso a gente encontra em São João. Mas atualmente o que a gente tem de mais importante do Joaquim José da Natividade aqui é a Capela do Espírito Santo, que é toda projetada por ele, né? Os riscos dos altares e a pintura dos altares e do forro. Maravilha. Muito bem. A Semana Santa de São João del Rei, Carlos Magno, ela traz não só a arte barroca, que é característica das imagens e também das nossas igrejas, mas também a arte dos tapetes de rua. Você participa também dessas confecções de tapetes de rua aqui em São João del Rei durante a Semana Santa? Participo efetivamente. Na verdade, na minha infância eu lembro que esses tapetes não eram trabalhos muito artísticos, não. As pessoas simplesmente jogavam flores na rua, né? Colhiam flores no próprio jardim ou no quintal e jogavam na rua para a procissão passar. Depois, na minha adolescência, um grupo de artistas, né, começou com essa novidade em São João, que foi confeccionar tapetes com areia da serra, né, areia branca e depois areia tingida, e com serragem. Então, isso já foi um grupo de artistas, o Jaiminho, o Fábio Braga, a Rita Hilário, era um grupo de pessoas que resolveu fazer essa prática desses tapetes diferentes, né? Então, para a gente foi meio inovador, embora a tradição de tapete seja uma coisa muito antiga, né? Isso remonta ao período colonial, né? Veio de Portugal, essa tradição de enfeitar a rua para a procissão passar, né? E durante esses seus trabalhos, espiritualmente falando, como é que você se sente numa realização de trabalhos dessa natureza, como os tapetes de rua e também a recuperação de imagens sacras e até mesmo de forros, de tetos, até mesmo da estrutura da igreja, do templo religioso? A minha relação, por exemplo, com a questão da confecção de tapetes, né, é puramente artística, sabe? Eu acho que é uma tradição que agora a gente tem que zelar por ela, né? Já tem muitos anos que São João se tornou conhecida também pelos tapetes de Semana Santa, então acho que a gente tem que mantê-los, né, e angariar mais pessoas para poder nos ajudar a confeccionar esses tapetes. Isso eu acho importante. Agora, com relação à questão da restauração das imagens, né, aí sim já entra um lado um pouco espiritual também, né, porque eu sou católico de formação e eu sempre respeitei muito a questão da divindade em si, né, e da representação dessas divindades, né, de Nossa Senhora, de Cristo, dos santos, nas imagens religiosas. Então, eu trabalho nelas com muito respeito, né, que eu acho que elas são, de certa forma, um motivo de inspiração para a fé de muitas pessoas, né, de muitos católicos, e trabalho também com a preocupação de recuperar um bem histórico, né, um patrimônio importante da cidade. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho com os dois olhos, com o olhar da fé e com o olhar da importância da preservação e do cuidado com isso, né? Ok, Carlos Magno, a Maria lá do Cajuru, né? O Cajuru é Arcângelo também, é conhecido assim, né? Arcângelo. São Miguel Arcângelo, né? O Cajuru. Ela pergunta se foi você que trabalhou na restauração da Capela do Cajuru. Foi. A Capela, São Miguel, né? A igreja de São Miguel, lá no Cajuru, foi o ponto de partida para a minha pesquisa e levantamento da obra do Joaquim José da Natividade.
Foi através das pinturas, né, dos forros da igreja do Cajuru, que nós consideramos a obra-prima do Joaquim José da Natividade, foi que abriu essa porta e esse meu interesse para pesquisar esse pintor. Né? E nós que restauramos lá e estamos tentando levantar mais recurso para terminar a restauração, porque lá a gente restaurou os 2 forros, né? Mas existe ainda problema nos altares, no Arco do Cruzeiro, então precisa levantar recurso para poder restaurar. E lá, por incrível que pareça, lá no Cajuru, dá para aproveitar o Padre Clécio. O Padre Clécio é meu amigo, não sei se você já conheceu. Não, não conheci o Padre Clécio. É o padre que está lá recentemente, o Padre Clécio. Ele é músico de alta qualidade. Ele tem uma banda que chama Padre Clécio e os Cowboys de Cristo. Grande abraço, Padre Clécio, aí no Cajuru. O Cajuru que nos assiste também. Obrigado aí pelo carinho de vocês, pela audiência. Padre Clécio pode bolar aí alguns shows aí em parceria com vocês e arrecadar alguns fundos. É lógico que tem fundos de cultura também, né? Existe a igreja, na verdade, né? a igreja... Isso aí é uma ideia, viu, Padre Clécio? Na verdade, a igreja de São Miguel do Cajuru foi tombada municipalmente, né? Então, esse tombamento já nos permite fazer projeto e tentar captar recurso para restauração, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Quando o bem é tombado, isso abre possibilidade de receber recurso externo para a restauração. Então, Ô, Casmagno, a Tininha do Dom Bosco, ela pergunta aqui para você o seguinte: se tem algum projeto de restauração, de ser restaurado alguma parte, alguma imagem da Igreja do Pilar, e quando está para acontecer isso? Olha, na verdade, a Igreja do Pilar, ela foi contemplada com recurso para execução, para fazer um projeto de restauro da igreja, restauro estrutural. Aí houve uma licitação e parece que já está sendo feito esse projeto de restauro estrutural da Basílica do Pilar. Então, esse projeto ficando pronto, certamente vai vir recurso do BNDES para poder acontecer uma licitação para restauração da parte estrutural. E assim que terminar esse projeto estrutural, eu acredito que vai ser recurso para poder fazer o projeto de restauração artística, porque são duas coisas bem distintas, né? O que é o prédio e o que o prédio contém de obra de arte lá dentro. Então, no primeiro momento, já está sendo executado o projeto para restauração estrutural da Basílica. E aí a gente depois vai correr atrás para poder conseguir recursos para restaurar internamente. As suas funções aí. Grande abraço, uma ótima quarta-feira que vem por aí e a gente se encontra amanhã a partir das 7h30. Valeu!